Olá, eu me chamo Maicon, sou professor de História e atualmente sou acadêmico da 10ª fase do curso de Psicologia da Unifacvest e falo do Brasil. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar do terceiro Congresso Virtual Argentino e Ibero-Americano de Tecnologia e Educação, o COVAIT. Meu tema: História em Imagens, a análise de imagens, filmes e vídeos como estratégia didática. Essa pesquisa surgiu a partir da minha prática pedagógica e das minhas observações e necessidades em sala de aula. O uso de imagens nas aulas de história torna a aula muito mais fluente, torna a aula muito mais interessante. Portanto, é fundamental que se utilizem recursos visuais como vídeos, charges, desenhos e imagens de forma geral como ferramenta didática para a construção do saber histórico. Utilizar filmes, imagens, vídeos em história torna o conhecimento histórico muito mais concreto e próximo do estudante. Sem esses recursos, a história é pura abstração e complexidade, apenas conceitos teóricos. Não que os conceitos teóricos não sejam importantes, muito pelo contrário, eles são fundamentais na história. Mas as imagens agregam e incrementam esse conhecimento. As imagens fazem parte da construção da historiografia. Como podemos observar nessa charge que retrata o imperialismo. Ao fundo temos o imperador chinês, à esquerda a rainha da Inglaterra, mais ao centro da imagem temos o Kaiser alemão. À direita do Kaiser nós temos o czar russo, nós temos a representante da França e um representante do Japão. Como podemos identificar cada um desses personagens? Através de detalhes, como por exemplo, o bigode do russo, a cor da roupa da francesa, as expressões do chinês, o capacete do alemão e a coroa da rainha. As imagens constituem um papel fundamental na história da humanidade. Desde a pré-história, utilizamos imagens para representar e expressar aquilo que sentimos. Como podemos ver na imagem, os egípcios, a Revolução Francesa, o Coliseu, as grandes navegações, as cruzadas, são representadas a partir de imagens que, através da análise, podem incrementar o conhecimento e facilitar a aproximação do estudante com a realidade histórica, bem como a apropriação do contexto social, do contexto político da época em estudo. É possível, a partir das imagens, comparar o tempo histórico em que vivemos e o tempo histórico em que outros personagens históricos viveram. Desenhos como, por exemplo, o desenho do Pica-Pau, podem representar elementos da história. Analisando o contexto histórico de surgimento dos desenhos, podemos compreender melhor os elementos históricos. As charges, os desenhos, revelam dados importantes a respeito dos contextos históricos vivenciados na época em que foram elaborados. Filmes fazem parte desse contexto também, assim como, por exemplo, o filme Olga, que retrata a realidade brasileira durante o Estado Novo. Os livros de história, atualmente, priorizam a utilização de imagens, o que garante a aproximação do aluno com a realidade e com o contexto histórico estudado, facilitando assim a fluência da aula de história. A partir do uso desses recursos, o interesse nos alunos se torna muito maior. A utilização desses recursos pedagógicos pode melhorar o contexto a partir das diversas interpretações, a partir das comparações realizadas, gerando até mesmo debates entre os estudantes. A minha gratidão a todos pela atenção.